Ceará! Ceará! Bons tempos esse. Alô, meu caro Guto Ferreira, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Elia. Um prazer estar falando contigo. Prazer é meu, Guto. Você sabe que hoje estava conversando com o Marcelo Cabo, que comanda muito bem o time do Goiás, e você foi um dos temas aí. É impressionante, porque se a gente não entender o tamanho que a gente precisa ter, se a gente não conseguir entender como dirigente qual é a qualificação daquele elenco, qual é a qualificação daquela estrutura, qual é o tamanho daquele orçamento, para ter uma posição de qual lugar deveremos estar num campeonato brasileiro, a gente vai ter que abrir escolinha para dirigente, não, Guto? A gente costuma dizer, né, que tomar decisões é sempre muito difícil, né? Então a gente tem que respeitar sempre. Agora, cada um sabe no que ela aperta, né? Acertos e erros vão existir sempre e é o transcorrer das coisas, né, após tomar a decisão, que vai dizer se acertou ou se errou. Lógico que o que tinha sido feito até aquele momento estavam indicativos, né? Mas, às vezes, na ânsia de querer fazer melhor ainda, ou na pressão, porque o outro está andando muito bem, acaba se tomando decisões que pode acabar não sendo a melhor decisão na sequência. Mas é interessante, nós não, temos Guto? que respeitar, né? Nós temos que respeitar, nós profissionais temos que respeitar. Não, eu entendo que você é profissional e, bom, cumpre o contrato ou não cumpre, demite, paga, faz acordo e tá tudo certo. Faz parte da vida profissional de cada um de nós, independentemente de em que função estejamos naquele momento. Mas eu tô tentando colocar isso para que a gente possa repensar o futebol. Não diz respeito só a você, não. Diz respeito, por exemplo, também ao esporte. O esporte tem que rondar para fugir do rebaixamento. Essa é a realidade do esporte. Era isso que o Lousa estava fazendo. E aí, no seu caso, você foi substituído por um técnico brasileiro. Nada contra o Thiago Nunes, muito pelo contrário, mas tudo contra a ideia de que você muda no meio algo que era melhor do que o tamanho do que o Ceará poderia ter. E aí você, no caso do esporte, tudo contra a você trazer um treinador estrangeiro que não tem absolutamente nenhuma qualificação já determinada. Não estou dizendo que seja incompetente, estou dizendo que não tenha provas de que possa ser um cara vitorioso pelo retrospecto anterior, pela falta de experiência, inclusive, anterior, e por acaso é estrangeiro, ou ainda tem mais dificuldade de adaptação. E aí a gente fica neste meio do caminho. Onde é que nós vamos parar nesse meio do caminho, não, Guto? Porque é muito difícil que a gente tenha essa situação e é muito difícil que o futebol tenha que passar por esse tipo de percalço, não, Guto? Você falou uma coisa importante aí, né? E eu vou meio que trabalhar em cima das suas palavras, né? Nós vamos ficar no meio do caminho, mas para alguém que quer chegar, ficar no meio do caminho não é interessante, né? E ficar sempre no meio do caminho é menos interessante ainda. Não, é verdade, sem dúvida, Guto. Eu tô com você e fico perguntando sempre o seguinte: qual o melhor caminho a tomar? O melhor caminho a tomar sempre é o do equilíbrio e da ideia de que não adianta. Eu acho que no seu caso, eu queria até dividir isso com você. No seu caso, a pressão dos resultados do Fortaleza, ela agiu mais do que aquilo que você vinha fazendo como treinador do time do Ceará. Até então, o Fortaleza indo super bem, com a ideia de que um treinador moderno, que proponha jogo, ele possa ser mais eficiente, isso talvez tenha incomodado mais o Ceará do que propriamente o seu trabalho, não, Guto? Exatamente. E o que precisa também, eu acho que dentro do futebol nacional, é ter pessoas conscientes do que o treinamento desportivo pode proporcionar. O treinamento pode... Até onde a melhora da equipe passa pela melhora do conjunto e até onde nós precisamos ter peças que individualmente tenham características diferentes para poder ter uma proposta de jogo um pouco mais diferenciada, né? E para que possa agregar mais valores, mais ferramentas à equipe e com isso possa ser um futebol não só competitivo, mas também mais vistoso. Mas esse negócio de futebol vistoso interessa pra quem, o Guto? Eu quero o resultado. Eu posso ter um futebol vistoso se eu comandar o Bayern de Munique, se eu comandar o Manchester City, se eu comandar a seleção brasileira. Aí eu tenho a obrigação de ter futebol vistoso. Aí eu vou cobrar do treinador que ele tenha futebol vistoso além do resultado, porque o resultado sempre será o senhor da razão. Mas com esse tipo de time, com esse tipo de qualidade, eu tenho que ter futebol propositor. Agora, eu vou comandar o Fortaleza, vou comandar o Ceará, vou comandar o Sport, vou ter futebol vistoso e ainda vou querer ser eficiente, Guto? Então, aí tem um detalhe bastante grande, né, Ian? O ser humano, ele nunca está feliz. Eu acho que tem que ser assim também, cobrar, mas ele tem que ter ciência de até onde ele pode ir com aquilo que ele tem na mão.
R$ 100, você tem que ser muito bom negociante e enganar alguém para poder comprar alguma coisa que o valor é 200. Não, e o pior dessa história não é só o valor, né? Não é só quanto você tem disponível. É o dirigente ter dificuldade de entender o tamanho dele, né, o Guto? Exatamente. É essa visão do que ele tem na mão, até onde aquilo está sendo produtivo, né? Até onde pode ir. E isso também gera uma pressão muito grande em cima daqueles que têm que dar o retorno dentro do campo. E essa pressão pode até atrapalhar a você tirar o máximo deles, até onde eles poderiam ir. Às vezes, o time chega num ponto que você tem que agregar peças. Não é só o treinamento que vai fazer dessa equipe uma equipe que possa ter algo mais. Você tem que trazer uma ou outra peça que agregue alguma coisa a mais de comportamentos para que isso flua. É verdade. Estava pensando aqui junto com você, até para a gente poder chegar a uma conclusão melhor a respeito do que é importante para o futebol, né? E é importante ter o vestiário, Guto. Em algum momento você perdeu o vestiário? Porque eu entrevistei aqui o diretor de futebol do Fortaleza, do Ceará, diga-se de passagem, me perdoem aí pela confusão entre as duas grandes equipes lá do Ceará, mas entrevistei o seu ex-diretor de futebol e apertei bem no limite ele, até porque me incomodava a ideia de uma mudança quando você ocupava a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. E aí, talvez ele tenha deixado transparecer que o vestiário talvez não fosse mais aquele. Realmente aconteceu isso ou não? De maneira alguma. Eu acho que na hora que a coisa aperta, né, e não existe justificativas, aí para onde você vai? Qual que é sempre a resposta? Sempre vai se cair na conta do treinador, né? Então, se eu mostrar para ti a quantidade de mensagens que eu recebi do plantel, e praticamente o plantel todo, agora, existe um ou outro jogador que não agregou, que não trouxe retorno, e lógico, momentaneamente esse jogador estava, não vou dizer afastado, né, mas não estava sendo usado da maneira que deveria. Por quê? Porque não estava tendo o rendimento que deveria. Agora, se isso é perder o vestiário e se isso foi opção deles, então sigam com os jogadores. Então eu perdi o vestiário e sigo com os jogadores. Um ou outro jogador momentaneamente, porque em momento algum eu deixei o jogador afastado e deixei de utilizar. Com exceção do Ione Gonzalez, que praticamente não rendeu nada desde que chegou, né? E que pediu para sair, por isso que não vinha sendo aproveitado. Foi o único jogador que pediu para sair e não vinha sendo aproveitado. A quantidade de oportunidades que ele tinha era de acordo com o rendimento dele. E à medida que ele pediu para sair, nós, em comum acordo dentro da direção, deixamos de utilizá-lo, né? Aí surgiram clubes para ele ir e ele também não quis ir. Foi o único jogador que não dá para se dizer que teve algum tipo de briga. Ele foi respeitado sempre, estava treinando sempre, mas à medida que ele pediu para sair, ele não estava comprometido com a gente, ele deixou de ser aproveitado em comum acordo com a direção. Basicamente, o Guto, você escalava o time que achava melhor, comandava a equipe da maneira que achava que tinha que comandar, você não tinha intromissão, não tinha essa ideia de que você não podia fazer exatamente aquilo que imaginava que faria? Não, o que muitas vezes ocorre, né, é que você necessita de uma ou outra peça um pouco mais qualificada, mas não adianta você trazer por trazer, o mercado precisa apresentar essa peça. E em condições de ter a contratação, né? E alguns jogadores, em algum momento, precisam sair também. Porque o jogador que não vem sendo utilizado, ele acaba, de alguma maneira, atrapalhando, né? Então, como tem um contrato a ser respeitado, também isso a gente administrou da melhor maneira possível, senão a gente não ficaria 15 meses de trabalho ininterrupto dentro do clube. Isso aí é piada, né? Dizer que de alguma maneira nós perdemos o vestiário é piada. Se a gente tivesse perdido o vestiário, numa semana antes a gente teria feito o jogo que nós fizemos com o Flamengo.
Não, eu repito aqui, ele não disse que você perdeu o vestiário, eu é que estou colocando, porque como eu fui apertando e o cara foi ficando incomodado com todos os apertos, eu fiz questão de te colocar isso para saber, queria saber de você exatamente o que tinha acontecido para a gente poder tentar chegar num denominador comum, porque até agora... Eu também gostaria, eu até agora estou procurando também, mas chegou um momento onde, nessa ânsia do presidente de tentar solucionar da melhor maneira possível, ele optou por uma mudança, de repente trazendo uma outra peça, como aconteceu. Uma coisa que a gente ouvia em alguns momentos ali dentro é que o nosso rival tinha um plantel que não vinha dando liga e chegou o Vojvoda e conseguiu dar liga com os mesmos jogadores. Não foi bem assim, né? Porque chegou o Tite, chegaram alguns jogadores, chegou o Robson, chegaram alguns jogadores que agregaram a equipe, né? Mas também teve o crescimento. E daqui a pouco essa ideia ficou martelando na cabeça dele, deve ter tido algum tipo de outra pressão externa que acabou fazendo com que ele tomasse a decisão. Agora volto a falar, decisão muito respeitada, né? E eu não tenho nada para reclamar nesse momento. E, o que vai acontecer para frente, eu torço para que o Thiago possa conseguir oferecer ao grupo, oferecer ao clube aquilo que a gente não conseguiu. Porque é um clube organizado, existe um trabalho e uma mentalidade diferente. Acertar e errar, a gente dentro do nosso trabalho, das nossas tomadas de decisão sempre vai acontecer, né? E a gente sempre que está tomando decisões, a gente corre riscos, né? Então, não é porque eu fui demitido que eu vou torcer contra, muito pelo contrário, eu torço para o sucesso deles, sim, né? E vida que segue... vamos procurar um outro projeto para que a gente possa, da melhor maneira possível, desenvolver o nosso trabalho. Eu também estou aqui, dia após dia, pensando, estudando, vendo o que é que faltou, o que é que eu podia melhorar, analisando se eu não consegui dar mais por culpa da minha metodologia, da minha maneira de gerir, ou se faltou alguma coisa externa, de que maneira eu teria que cobrar, enfim. O treinador também faz toda essa autoavaliação para que nos próximos projetos a sua postura possa, dentro do espaço de tempo que se tem, né, colher os resultados. Nós todos somos reféns do resultado, não tem jeito, e eu não sou contra isso não, muito pelo contrário, eu acho que o resultado tem que balizar mesmo, não adianta. Claro que em algum momento... Agora eu volto a falar, desculpe, Elia, só terminando aqui. Todos os resultados, a gente não chancelou os títulos, mas nós estávamos correndo sempre dentro do que foi traçado no início. Não, eu entendo a sua colocação. O mais que se cobrou, que no caso gerou essa, não estava sendo dado, mas também a avaliação nossa era aquilo que nós oferecemos de resultado. Não, e eu bato nessa tecla direto. Dentro do tamanho, se a gente não tiver dirigentes que entendam qual é o tamanho daquela agremiação, ela foi daquele tamanho, programada para aquele tamanho, com aquela estrutura, com aquele investimento, que lugar ela tem que chegar no Campeonato Brasileiro? Se a gente não tiver caras com esta qualidade, com esse entendimento e com a virtude de enxergar o futebol desta maneira, nós vamos ter muita dificuldade de ter bons trabalhos realizados. Porque campeão só vai ser um. Campeão só vai ser um. Nós temos 20 times na Série A. Então, campeão vai ser um. Vai ser o Atlético Mineiro, vai ser o Palmeiras ou vai ser o Flamengo. Não necessariamente nessa ordem. Acho até que vai ser o Atlético Mineiro. Campeão da Libertadores só vai ser um. Flamengo, Atlético, Palmeiras. Não necessariamente nessa ordem, mas será um deles. E aí, todos os outros são ruins? Todos os outros são incompetentes? Não. O que você precisa é saber qual é o seu tamanho. O que é que você fez para poder atingir o seu objetivo? O treinador tem capacidade para lá estar? O trabalho dele está evoluindo? O time do Ceará é para chegar na 10ª posição, nós estamos na 8ª? Não me interessa que o Fortaleza é para chegar em 9º e está na 2ª. Porque depois de 38 rodadas é que nós vamos ter certeza onde vai estar o Fortaleza e onde vai estar agora o Ceará. Repito, nada contra o Thiago Nunes, mas os trabalhos dele anteriores mostram que ele tem dificuldade de jogar pelo resultado. E com um time do tamanho do Ceará, vejo muita dificuldade para ele poder fazer com que a equipe termine o Campeonato Brasileiro na 8ª colocação. Mas o tempo é senhor da razão e ele vai dizer. Grande abraço, viu, Guto? Tudo de bom. Abraço a você, Elia.